Quero chamar para cá nosso nosso pregador. E a gente vai orar pelo Paulo querido. Vamos escutar a palavra de Deus nessa noite. E depois a gente continua aí juntos. Orar aqui pelo Paulão, né? Paulo tem sido um amigo fiel, tem estudado no Seminário Batista, na Faculdade Teológica Batista aqui do Paraná, né? Está se preparando para ser um dos nossos pastores. E assim como o Vaguinho também, né? O Wagner que estava aqui ministrando junto com a gente. E ele é um cara que Deus tem usado muito. Quero dizer que Deus tem usado muito você, viu, brother? No nosso meio. Aquela reunião passada lá, que você trouxe aquela palavra lá, foi Deus que colocou no teu coração. E a gente reconhece, né, a mão de Deus sobre a tua vida. Então, muito obrigado por ser amigo e servão de Deus. Vamos orar por ele. Senhor, sinceramente, nós colocamos o Paulo na tua presença. Queremos pedir que ele seja teu instrumento nesta noite, que o Senhor fale através da vida dele, Deus, que o Senhor o use tremendamente, transmitindo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele também já tem vivido como filho do Senhor, as entregas que ele tem feito, e para ver a glória do Senhor. Nós amamos o Senhor e queremos dizer, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, seja o centro, seja a referência, seja o Senhor a aparecer neste lugar, a falar com a gente. Abre os nossos ouvidos para escutar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Boa noite, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês todos, amém? Conosco. Eu sempre tenho dificuldade com essa parte. Eu só digo graças a Deus mesmo por todas essas palavras que o pastor Adriano citou aqui, porque não é aquela questão de uma humildade falsa assim mesmo, mas é tudo graças a Deus mesmo, porque muitas vezes a Joyce pega no meu pé, né? Minha madrinha de casamento, eu tenho que respeitar. Ela fala assim, você fica falando que não é que você, que não sei o quê, mas você tem que às vezes se impor também e mostrar aquilo que Deus tem feito. Mas muitas vezes eu não consigo reconhecer tudo isso mesmo. Mas, enfim, como todo esse momento que o pastor falou que a gente está passando, essa transição, entender todas essas coisas assim de que Deus tem feito, que Deus está fazendo, né? E tem por fazer, assim, é uma das partes daquilo que Deus me colocou para trazer nesta noite também, assim. A palavra está lá em Romanos 12:2. E eu tenho alguma coisinha para falar antes, não precisa pôr. Que diz, é uma palavra... Tá, vamos ler, depois eu falo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Querido Deus e Pai, quero mais uma vez estar aqui, Deus, louvando ao Senhor, ó Pai, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando as Tuas palavras, Deus, que não seja aqui o Paulo falando, mas seja o Senhor transmitindo, Deus, a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua boa, perfeita e agradável, Deus, graça que tem sobre cada um que está aqui, Deus. Eu creio, Deus, que o Teu Espírito moveu e convidou cada um que está nesta noite, Deus, e creio que o Senhor tem algo para cada um aqui, Deus, inclusive e primeiro para mim, Deus. Fala conosco neste momento, esse momento é seu. Seja bem-vindo com o Teu Espírito Santo, Deus. E calamos aqui, Pai, qualquer fala de Satanás que venha dizer algo contrário, que venha colocar tudo aquilo que não é da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Deus. Amém. E o fato engraçado desse momento, engraçado
para mim, toda essa descrição que o pastor Adriano fez aqui, porque eu era um que estava descontente com isso. Eu falo, não pode, nós vamos perder o culto e tudo aquilo. Eu estava chorando mesmo. Todo mundo, quem estava nas reuniões sabe que eu falava e tudo acontecia. E Deus ele veio transformando isso no coração, mostrando assim, não é bem assim, você está indo pela tua vontade. Eu tenho isso aqui para vocês, que é justamente esse crescimento que a gente está buscando. E o pastor falando aqui desde o começo, ele começou a falar lá de orar na oração por aqueles jovens adultos que viu no posto de gasolina, lá assim, já veio à mente assim, eu lembrei desse momento que Martinho Lutero, ele tinha um costume quando ele recebia os pregadores lá na cidade dele, na igreja dele, assim, né? E ele passava pela cidade, nas praças, ele falava, lá, aquele pipoqueiro ele é minha ovelha, olha lá, aquele vendedor lá é minha ovelha, aquele frentista do posto, ele é minha ovelha, nem tinha posto, né? Já estou trazendo para a realidade de hoje, mas aí todo mundo ele falava, tudo é minha ovelha. Aí chegava no culto lá, tinha lá, sei lá, 50, 100 pessoas no culto, no momento lá. Aí depois o pregador falava assim, mas você não falou que todo mundo lá era a tua ovelha? Eu falei assim, não, na verdade a cidade toda é minha ovelha, só estou visando eles aos poucos. Então é nessa fé que a gente tem que ter mesmo, assim, a cidade toda, são nossos irmãos. A gente só vai avisando aos poucos, tá? Senão não cabe todo mundo de uma vez. Mas, e em todo esse momento, assim, Deus mostrando a vontade dele, colocando cada sinalzinho mesmo, assim, que pequeno, na fala de um, de outro, a gente conseguia entender essa vontade de Deus. E desde a última vez que eu preguei, não sei quantas semanas atrás aqui, que eu preguei Romanos 12:1, e eu já tinha falado que Deus já estava dando Romanos 12:2 e era para continuar na próxima vez que eu viesse aqui, né? Aí, na terça-feira, a gente conversando ali, surgiu a oportunidade de eu estar aqui de novo. E eu sempre teimo com Deus, né? Ele já deu a resposta antes e eu falo assim, aí Deus, o que é para eu falar então, né? Qual que é a mensagem? Aí depois eu lembrei, mas já era Romanos 12:2, eu já tinha até avisado, já tinha falado. Só que a minha vontade, aí que nós vamos entrar no que é engraçado, a minha vontade já era chegar e falar, não transforme com esse mundo e começar a falar, gente, vocês estão agindo errado, a gente está fazendo tudo errado, a gente está nas nossas vontades, assim, a gente não tem que se conformar com este mundo, a gente tem que ser diferente. E começar aquela pregação bem chata, né? De ficar se ouvindo, mas que é necessária também. E Deus falou assim, não, eu não quero que você fale disso, eu quero que você fale da vontade, da minha vontade. Aí eu, tá bom, Deus. Bom ângulo de vista, assim, falar da vontade de Deus. Mas qual é a tua vontade? Daí eu perguntei. Aí o que ele fez? Se calou. Aí quando Deus se calou, eu falei, poxa, agora Deus, você fala para falar da tua vontade, como que eu vou falar lá, mas você não fala qual que é a tua vontade, né? Eu falei, então vamos buscar na Bíblia. Eu fui, pesquisa, comecei a ler, buscar. E não encontrei nada da vontade de Deus, assim, sabe? É que a gente quer que seja lá, minha vontade é isso, aquilo. Eu queria aquela coisinha mais fácil, isso eu não encontrei. A gente vai ver que tem a vontade de Deus na Bíblia. Aí, tá bom. E agora? Não encontrei também. Então, Deus, como é que eu falo da sua vontade? Então, pensei, né? Vou orar mais. Deus, busquei lá, Deus, e perguntei na oração a tua vontade, orei e Deus não falou também. Engraçado, né? Parece assim que quando a gente estava lá, e daí, Deus, a gente vai para o templo junto ou não, né? Daí eu falei assim, eu lembro lá do Silvio Santos, no Show do Milhão, que tinha, se você quer, a pergunta dos universitários. Eu fui atrás dos universitários, peguei o WhatsApp e perguntei no grupo lá, e aí, para vocês, qual é a vontade de Deus? Teve algumas respostas, alguns ousados que responderam, mas ninguém soube responder exatamente para mim, do jeito que eu queria ouvir, assim, qual é a vontade de Deus. Eu falei, Deus, não deu também. A melhor resposta que eu encontrei foi, a vontade é de Deus, como eu vou saber? Se a vontade de Deus, a gente tem que buscar. Então, aí Deus começou a falar, meu filho, olha bem como é o meu trabalho, e olha bem essas palavrinhas que definem aí a minha vontade. Ali no texto que a gente leu, diz que a vontade do Senhor ela é boa,
perfeita e agradável. Aí eu comecei, então a vontade de Deus é algo um pouco mais acima do nosso entendimento humano. Por isso que a gente não consegue encontrar qual que é a vontade de Deus. Porque boa, perfeita e agradável, quando a gente vai buscar na Bíblia, o único momento que ele usa esses 3 termos juntos é nesse, que fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Em vários momentos ele diz alguma coisa assim, isso é bom. Alguns momentos ele vai falar que tal coisa é perfeita, ele usa pouco, mas tem as coisas perfeitas. E em vários momentos ele vai dizer que é bom e agradável, mas nunca bom, perfeito e agradável no mesmo texto. O único lugar que ele fala é dessa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí começou o entendimento, então, assim, que a vontade de Deus, a gente tenta muitas vezes explicar, né, dentro do nosso, eu conheço, eu sei, eu sou um jovem adulto, eu já sei tudo, já experimentei tudo, então é fácil entender a vontade de Deus. Mas só por essas 3 palavrinhas, esses 3 adjetivos aqui, se tiver algum professor de português, pode me corrigir. Nem sei se é adjetivo, mas demonstra que não é dentro do conhecimento humano, não é dentro das experiências humanas, é algo de Deus, é algo sobrenatural dele. É algo incomparável. É algo que a gente não consegue encontrar no nosso meio assim para dizer a vontade de Deus é essa dentro da nossa realidade humana. Aí ele pegou e me perguntou assim, você conhece a vontade da sua esposa? Eu falei assim, eu acho. Começou assim, eu acho. Normalmente o ser humano a gente pergunta alguma coisa assim relacionada a Deus. Eu acho. Como se eu acho já entra no nosso no estudo empírico, né, na relação que a gente aprende do cotidiano. Então não pode vir de Deus assim. Quando a gente começa, eu acho que, então aí já está dentro do nosso lado humano. Então a vontade de Deus a gente não vai conseguir encontrar no nosso relacionamento uns com os outros. O nosso relacionamento uns com os outros a gente vai descobrir a vontade uns dos outros. Por exemplo, eu sou bem calorento e eu já descobri que a minha esposa, por causa do nosso relacionamento, quando a gente vai dormir, ela é bem frienta. Então, uma das primeiras coisas que eu comprei para nós lá foi um aquecedor. Eu já coloco no quarto antes, ela fala assim, você está com frio? Eu falo, eu não, mas eu sei que você está. Que legal, foi bonito isso. Porque eu sei dessa vontadezinha dela, que é o calor. Mas isso aconteceu num relacionamento. Então, a vontade de Deus, realmente, para as nossas vidas, a gente só encontra nesse relacionamento. Como a gente, enquanto jovens adultos, descobriu que a vontade de Deus era que a gente se juntasse, que a gente se unisse com toda a igreja e estivesse no sábado fazendo uma celebração, um momento desse culto, esse momento tão especial para Deus. A gente entendeu que a vontade de Deus era essa. E como foi? Nesse relacionamento com Deus, nesse entendimento, Ele foi trazendo conforto, paz aos nossos corações, o coração de cada um. Eu me senti aquecido, que era uma coisa que eu pensava assim, agora acabou tudo que eu podia fazer, e como que vai ser lá de novo, né? O pastor ouviu um monte, não sei como que ele suporta a gente. Aí Deus foi mostrando, e tanta coisa que tem para fazer a mais, eu só tenho uma cidade para ajudar a conquistar aí. E ele foi mostrando a vontade boa, perfeita e agradável para ele. Mas falando desse bom, perfeito e agradável, separadamente, a gente começa a entender também algumas coisas, algumas nuances diferentes dessa vontade de Deus, para que a gente tenha entendimento de como é que a gente percebe, como é que a gente consegue notar a vontade de Deus. O primeiro ponto que diz aqui que ela é boa. E o que significa dizer que a vontade de Deus ela é boa? Algo que é bom, a gente vive muito a questão de negócios, essas coisas assim, a gente fala, nossa, eu fiz um bom negócio, né? Se a gente ouve alguém falando, fiz um bom negócio. Meu carro lá, que o motor estava quase fundindo, eu consegui vender por um preço assim acima. Nossa, foi muito bom, né? Mas foi bom para ele, né? E para o outro lado. Não foi tão bom, né? O negócio. Então, será que essa foi um negócio bom realmente? Dentro dos conceitos assim de Deus? Não.
Então, eu comecei a entender o que é esse boa da vontade de Deus para a gente começar a entender. Algo de Deus, ele é bom porque ele é bom para todo mundo. Ele não é bom só para um lado ou para o outro, ele é bom para todo mundo, inclusive para Deus. Primeiro para Deus, que é dentro da vontade dele. Então, quando ele coloca algo das nossas vidas, que a gente está buscando essa vontade de Deus e ela é boa, ela vai ser boa para você, vai ser boa para o irmão do seu lado, para aqueles que você está se relacionando, aqueles que você está se juntando. Então, aí você vai entendendo a vontade de Deus. Então, a gente vai entendendo que quando a gente está fazendo algo com alguém, assim, sempre surge aqueles momentos de dúvida. Eu vou dividir minha célula, por exemplo, uma coisa que a gente sempre passa, mas será que esse é o momento da vontade de Deus ou está sendo eu que estou olhando aqui, que tem muita gente assim? Não, ele vai ser bom para todo mundo vai se sentir confortável com isso, todo mundo vai se sentir feliz com isso, assim. Vai ser um crescimento para os dois lados. Bom, aí você vê, não, era a vontade de Deus. É mais ou menos isso, assim, que é esse conceito de boa da vontade de Deus. Já estou me perdendo totalmente aqui no que eu tinha preparado. O perfeita, vou pular. O agradável primeiro. O agradável também, aí entra naquele ponto, e algo que a gente tem que tomar cuidado, que o agradável ele parte do ponto assim do famoso assim, eu tô com paz no meu coração. É uma coisa que me agrada. Isso a gente escuta muito dentro da igreja, assim, muito nas conversas, no relacionamento. A pessoa fala assim, mas você tem certeza que você está fazendo isso? Você tem certeza que essa pessoa que você está querendo começar a namorar é da vontade de Deus? Não, mas eu estou com paz no meu coração. É agradável para mim. Eu digo que a gente tem que tomar cuidado de entender essa paz no coração, porque eu sempre lembro que Hitler ele matou milhões de judeus com paz no coração. Será que era de Deus aquilo? Eu sempre lembro disso, com essa paz no coração. E qualquer sombra de dúvida, assim, qualquer ponta de dúvida se surgiu na sua vida, do seu líder, do seu irmão, assim, meu querido, tenha certeza, não era da vontade de Deus aquilo. E daí a gente busca muitas coisas assim dentro dessa paz no coração, como, por exemplo, atos que a gente faz de tratar a Bíblia como roleta russa, como caixinha de surpresa. Será que é da vontade de Deus? Quero matar aquele irmão que fez aquilo comigo. Será que é da vontade de Deus? Vai e faça da vontade do seu coração. Sabe? Pior que tem esse texto. Em Samuel, se eu não me engano. Aí você vai lá e mata. Então a gente tem que tomar cuidado com essa paz no coração. O que é agradável a Deus é algo... eu costumo usar esse grande exemplo na minha vida, assim, do agradável. É um exemplo simples, mas que demonstra essa agradabilidade de Deus. Tem que ser agradável a Deus também. Eu me lembro meu pai faleceu em 2006, aí veio um dinheirinho da herança, não era tão grande assim, né? A gente nunca teve posses. E eu precisava, naquela fase de vida, de um automóvel, de um carro. E confesso que não pedi muito a Deus. Eu estava com aquela inquietude que eu precisava, que eu procurava assim. Aí um dia um tio meu me ligou, Paulinho, não estranho não, minha família toda me chama de Paulinho. Paulinho, apareceu um carro aqui, assim, assado, tal. Ele falou, meu tio é mecânico, né? Eu falei, tio, mas o motor tá bom? Não, tá. E quanto é? Aí ele falou, X, e era o valor que eu tinha. Sabe assim, não teve desconforto. Era o valor que eu tinha e na hora Deus era aquele carro ficou comigo anos, serviu dentro daquilo tudo. Aí esse carro eu fiquei com ele anos, foi muito bom, um golzinho, tal. Eu vim para Curitiba ainda, eu tinha ele, tudo assim. Só que aqui ele começou a dar muito problema. Aí quando começa a dar problema, qualquer ser humano ele quer se livrar, né, logo do problema. Eu falei, eu preciso trocar de carro. Eu tinha começado a pagar um consórcio. Eu falei, não, eu vou dar esse carro já de lance no consórcio, eu vou tirar lá.
Teimei, fui e fiz. Gente, o que deu de problema esse carro para eu estar pagando? Estou pagando ainda até hoje, sim. Mas sabe coisa de tirar sono, coisa de... Porque não era aquele momento. Eu entendi que não era a vontade de Deus. Que não foi agradável. Eu consegui, graças a Deus eu estou pagando, conseguindo pagar o carro ainda, o consórcio até hoje, mas não foi agradável, não era da vontade de Deus. Eu entendo que foi algo meu. Eu fiz ali pela minha vontade. Então demonstra assim que quando é agradável, você não faz esforço. Quando é da vontade de Deus, quando você pergunta para Deus assim, é tua vontade, você não tem esforço, você não tem questionamentos, você não tem dúvidas, você não tem ninguém falando nada na sua vida. E você não precisa do uni, do NT, do sei lá como... Eu nunca brinquei de fazer isso. Da roleta russa. A roleta russa é perigoso, né? Então, o bom é bom para todo mundo. Ele faz bem para todo mundo. E o agradável, ele não te dá esforço, ele não gera dúvidas, não gera nada. Aí é a vontade de Deus. Então, se você está perguntando assim, é para eu mudar de emprego, é para eu começar esse relacionamento, é para eu ser líder de célula é para eu fazer tal coisa, é para eu discipular alguém, como é a visão da nossa igreja, é para discipular alguém, isso já é chamado de Deus, e tudo mais, mas tudo isso, você vai vendo assim, se tem esforço, se tem dúvida, não é de Deus, é para esperar um pouco mais, ou talvez não é o tempo de Deus, espere um pouco mais, espere amadurecer, que tudo tem o tempo dele também, na vontade de Deus, aí vai ficar bom e agradável. E agora o perfeito que eu pulei. Quando a gente coloca a definição de perfeito, a gente não vai encontrar nada na Bíblia também falando muito assim desse perfeito. No sentido como eu quero dizer assim, de situações humanas assim na Bíblia e nas nossas vidas que é esse perfeito. Porque o perfeito, quando você diz assim, algo foi feito, por exemplo, falando de uma das questões perfeitas de Deus. Deus vinha lá, fez no primeiro dia os céus e a terra, tal, não tinha separação nenhuma, e viu que era bom e veio o segundo dia. Quando ele disse que viu que era bom e que ele era perfeito, ele não mudou mais. Até hoje é a mesma coisa. E tem estudiosos, cientistas que dizem que a mesma quantidade de água que tinha naquela época tem até hoje, para vocês terem uma ideia. Ela está nada na ciência nada se cria, né? Tudo se transforma. Ela está ou na atmosfera, ou está lá líquida, ou está dentro de nós, mas é a mesma quantidade. Isso já está, a ciência já explica. Ou seja, isso é perfeito, não precisou mudar mais. Veio separações de terra e tudo aquilo que Deus fez, veio construir o homem e a mulher. E depois disse, deixará pai e mãe, unirão um ao outro e tornarão uma só carne. Ele definiu o casamento e viu que era perfeito, não mudou mais. É homem e mulher. Isso é perfeito, não pode ser mudado. E a vontade de Deus, dentro dessa perfeição, ela mostra que ela não muda. A mesma vontade de Deus lá no Velho Testamento é a mesma vontade de Deus no Novo Testamento e será no fim dos tempos e lá no céu. A vontade de Deus ela é perfeita. É isso que ela está dizendo. Ela é imutável. Bem diferente da nossa, né? A nossa muda assim. De manhã você acorda com vontade de uma coisa, tarde você já está com vontade de outra coisa, e à noite já passou toda aquela vontade e você quer emagrecer. Não, a vontade de Deus ela é a mesma. Por exemplo, um grande exemplo disso. Lá em Êxodo, no capítulo 19, 20, quando Deus deu os 10 mandamentos, o primeiro ali era: não farás imagens, não adorarás imagens de outros deuses além de mim, não amarás outros deuses além de mim. Jesus veio no nosso tempo e falou a mesma coisa, né? Amarás o seu Senhor teu Deus acima de todas as coisas e não terá outros deuses além de mim. E no Apocalipse, lá está escrito que fora ficarão os idólatras. Quer dizer, a vontade de Deus no tempo, ela é a mesma. Ela é imutável. Aí dentro disso, vem algumas verdades que a gente encontra na Bíblia, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre declarou que ele estava aqui pela vontade de Deus. E para quê?
para que a vontade de Deus fosse feita, para que ninguém se perdesse, para que nós pudéssemos ser salvos nele. E esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E nessa santificação, Paulo diz que para que nós venhamos nos abster, abster, por exemplo, da fornicação, do sexo fora do casamento, quer dizer, antes do casamento, e também do adultério depois do casamento. Essa é a vontade de Deus e ela não muda Por isso que ele colocou o casamento lá no começo. Isso demonstra que a vontade de Deus é perfeita também, essa qualidade do perfeito. Ela não muda. E a vontade de Deus para mim e para você, além da salvação, que é o final de tudo, ele não simplesmente tem a vontade de que nós sejamos salvos. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E como que a gente pode ter essa vida em abundância? E o que é essa vida em abundância? Essa vida em abundância é a gente ser bem-sucedido, a gente ser bem realizado em tudo que a gente venha a fazer, seja profissional, seja educacional, seja relacionamentos, seja ministerial, seja em tudo que a gente venha a fazer, com a presença de Jesus e na vontade de Deus, é para a gente ser bem-sucedido. Só que daí a forma da gente ser bem-sucedido, estando debaixo dessa vontade de Deus, dentro da perfeição de Deus, existem algumas regrinhas. Existem alguns passos que a gente tem que dar. E a única forma daí que, depois de tudo isso, Deus, eu entendi, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha, as três juntas, essas três questões juntas, eu entendi isso, Deus, mas como eu posso entender a tua vontade? Essa pergunta que eu falo para nós todos. Aí está logo no começo do texto. É não viver como as pessoas deste mundo, mas deixar eu ser transformado por uma completa mudança de mente. Assim eu consigo conhecer e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela fala de eternidade, ela fala de uma coisa atemporal. E tudo isso que a gente busca, se a gente busca viver como as pessoas deste mundo, se a gente não se deixa transformar por essa mudança de mente, essa metamorfose, que é o Espírito Santo que Deus faz nas nossas vidas, a gente não consegue entender a vontade de Deus. E a gente não consegue se achegar nessa vontade de Deus, porque a gente está vivendo do momento. A gente vive sumiu a palavra, o dia de hoje, né? Viver como se não tivesse amanhã, já dizia, ó. Eu ia chamar ele de apóstolo. O apóstolo Renato Russo. Viver como se não tivesse amanhã. Mas a gente tem que viver como se houvesse uma eternidade. A gente não precisa viver tudo hoje. A gente precisa viver o melhor de Deus a cada dia, mas sabendo que tem uma eternidade. E que a nossa oração, como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade em nossas vidas aqui na terra, como é feita aí nos céus. E também nos colocarmos lá na cruz com Cristo. E naquele momento que ele falou, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, a mensagem que Deus tinha para trazer hoje é essa. Que a gente venha deixar Ele nos transformar, para que a gente venha compreender e entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E essa boa, perfeita e agradável vontade é que nós venhamos viver essa eternidade ao lado dEle e que nós venhamos desfrutar já de tudo que Ele tem preparado lá desde já, enquanto igreja, enquanto filhos, enquanto servos amados de Deus. Amém? Então, que você possa fazer essa oração também. Pai, se possível, afaste de mim esses cálices, esses mártires da vida, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor Deus, venha
com teu Espírito aqui, nos transformar, Deus. Muda nossa mente, transforma-nos. Livra-nos, ó Pai, de vivermos conforme este mundo, Deus, nos pensamentos deste mundo, mas entender os teus pensamentos, Deus. Aqui estão os teus filhos, ó Pai. Aqui estou, Deus, clamando ao Senhor, ó Deus. Ministra a minha vida, Pai. Traz a tua palavra, Deus. Transforma em mim, ó Deus, aquela natureza do velho Paulo ainda, Deus, que tenta agir, ó Deus, e pensar nas coisas no hoje, Deus. E entender que o Senhor está trabalhando, Deus. Que naquele momento, ó Pai, que conforme o Senhor me ministrou na minha vida, Deus, do teu silêncio ali, eu me lembrei de que o único silêncio que a gente vê do Senhor na Bíblia foram aqueles 400 anos aproximadamente entre o Antigo e o Novo Testamento em que o Senhor estava trabalhando para mandar Jesus para nós. E que nós venhamos entender, ó Pai, que quando o Senhor se silencia nas nossas vidas, quando nós buscamos ao Senhor e o Senhor se silencia, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor está transformando as nossas vidas, ó Deus, a nossa vontade para que seja mais próxima da sua, Deus. O Senhor quer nos santificar, ó Deus. Que nós vamos entender, ó Pai, que aquele período, Deus, de transformação que nós necessitamos, muitas vezes, para ter um casamento bem-sucedido, do qual nós estamos orando, Deus, precisa para que o Senhor trabalhe, Deus. Assim como o Senhor ministrou na minha vida, e eu fiquei 6 anos sem se relacionar com ninguém, Deus. E o Senhor me deu uma esposa amada, Deus, que tem andado comigo até hoje, Pai. Que os teus filhos que estão orando, Deus, por um emprego melhor, que estão orando por um relacionamento, que estão orando por um ministério, por entender, ó Pai, como ontem eu vi uma filha do Senhor, ó Deus, dizendo, eu não sei o meu ministério ainda, Deus. Que ela entenda esse momento de silêncio que o Senhor está trabalhando para que seja o melhor na vida de cada um, Deus, pois a tua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Vá com o teu Espírito agora, Deus, em cada coração, Deus, revelando aquilo, Pai, do íntimo de cada um. Eu não conheço ninguém aqui, Deus, no íntimo, Deus. Eu conheço um pouquinho de mim, ó Pai. Eu conheço um pouco de mim, Deus, que muda a cada instante, a cada momento. Eu brinco que eu tenho mais fases que a lua por dia. Mas o Senhor me conhece, o Senhor conhece cada um aqui, Deus, e revela no íntimo aquilo que é necessário agora, Deus. Vai revelando essa tua vontade, Deus, em cada área, Deus, em cada pedido, em cada anseio, Deus, dos seus filhos amados, Deus. Como o Senhor revelou a nós, enquanto ministério de jovens adultos, que era o momento dessa mudança, que era o momento de crescimento, de expansão, de buscar a fazer a tua vontade lá fora, Deus. E sermos essa referência para adolescentes, para jovens, para o mundo, Deus, pois é a tua vontade, Deus, que a igreja saia daqui dessas 4 paredes e seja referência para este mundo, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu amor, Deus. E é no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.